Nesta semana, o Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência. Foram 60 votos favoráveis e 19 contrários. Entre as mudanças mais brutais está a do tempo de contribuição. O homem deverá ter 65 anos e 40 anos de contribuição e a mulher 62 anos com 35 anos de contribuição para se aposentar. É sobre esses impactos que esta reforma traz aos trabalhadores que eu converso com o professor da Escola de ESE e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior, toda sexta-feira aqui. Tudo bom, Fausto? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Fausto, o governo havia dito, na verdade, ele usou uma quantia enorme para dizer que a Previdência era para economizar cerca de 1.200 bilhões de reais. Esse valor já diminuiu para 800 milhões e agora se fala em 600 milhões. Sim. Seria a reforma baseada numa mentira? Enfim, porque tantos usos desses valores e uma hora baixa, enfim... Não, os valores são estimativas que o governo faz e o próprio mercado faz essas estimativas de quanto vai economizar. Agora, mais importante do que o valor é de onde sai esse dinheiro, né? Sim. Ao contrário do que se diz sobre a reforma, que a maior parte desses recursos, desses 800 bilhões que o governo fala em 10 anos, sai da população mais pobre. Sai da população que vai ter, em média, uma aposentadoria de R$1.000, e nós estamos falando da aposentadoria por tempo de contribuição até R$2.000. Ou seja, esse governo entende que privilegiados são pessoas que ganham em torno de R$2.000, R$2.500. Essa é a visão. Uma parte vem disso, ou seja, das pessoas que vão atrasar a sua aposentadoria, uma parte vem das pessoas que sequer vão se aposentar, porque quando você eleva o tempo mínimo de aposentadoria, você tira um conjunto de pessoas, principalmente os que estão em condições mais precárias, que têm menos condições de se manter formalizado durante longo período, e você mexe no conjunto dos valores do cálculo da aposentadoria para todo mundo. Ou seja, todo mundo que se aposentar a partir da promulgação, que deve acontecer aí até o meio de novembro, a gente vai ver que todo mundo vai ter uma redução no valor do seu benefício em relação ao que ele deveria se aposentar no modelo anterior. Então, assim, o conjunto de valores economizados vem de uma camada da população e não da camada mais rica, e sim dessa camada ali, dessa camada média que normalmente se aposenta por tempo de contribuição e um pouquinho mais baixa. Aí que entraria a questão, por exemplo, da reforma tributária, grandes fortunas, de se mexer nessa parte? Sem dúvida, mas poderia ter sido mexido inclusive na própria Previdência, né? Por exemplo, nós estamos tramitando com a questão dos militares, nós estamos tramitando com uma série de outras questões de aposentadoria que poderiam se dar conta. Por exemplo, você mexe muito pouco nas exonerações da Previdência, ou quase nada, você não altera setores, grandes setores que contribuem muito pouco para a Previdência. A própria reforma trabalhista, ela retira pessoas da Previdência, o próprio Simples, que acaba incentivando a pejotização da mão de obra, sim, ele também retira, e normalmente quem acaba se pejotizando, normalmente são pessoas, normalmente não, mas normalmente era uma camada mais alta dos assalariados. Ou seja, o governo tinha outros caminhos para pegar uma camada mais abastada da sociedade para financiar a Previdência. E a escolha foi pegar o trabalhador, em geral, o trabalhador da iniciativa privada, que vai ganhar, na melhor das hipóteses, ganharia até o teto, que seria R$5.000, R$6.000, e que na grande maioria está ganhando até R$2.000. A gente está falando de uma contribuição de 65 anos para homens, 62 para mulher, 40 de contribuição de tempo de serviço para homens, mas isso, e para mulher 35, isso de forma integral. Para receber a aposentadoria integral. Como que vai ficar? Bem, aí são regras diferentes, né? Assim, nós temos uma regra cheia, que nós estamos falando da reforma cheia. A reforma cheia, ela vai ser idade mínima, ninguém se aposenta mais sem ter a idade mínima, ou seja, todo mundo que passar a ingressar no mercado de trabalho a partir de agora, ou seja, começa a contribuir, só vai poder se aposentar com uma idade mínima. 65 homem, 62 mulher. Então essa é a primeira coisa. Quem já está trabalhando, ou seja, a grande maioria, provavelmente dos nossos telespectadores, eles têm regras de transição. Essas regras de transição dependem muito de cada caso, mas normalmente essa regra de transição vai jogar o salário mais para baixo, o valor mais para baixo, e vai aumentar o tempo de contribuição e o tempo da idade dessa pessoa para atingir. É possível se aposentar com menos idade do que a idade estabelecida, mas a maior parte das regras de transição, na verdade, vai exigir você vai chegar muito perto da idade mínima, dos 65 para homem e 62 para mulher. Há alguns casos muito excepcionais de pessoas que contribuíram muito tempo na sua vida, que tiveram a sorte de estar num emprego que ficou formalizado durante mais de 30 anos, esse provavelmente vai ter algum benefício, benefício não, ele vai poder não atingir a idade mínima. Em compensação, ele provavelmente vai pegar um pedágio,
Porque uma das regras de transição diz o seguinte: para você não usar a idade mínima, você precisa dobrar o tempo que falta da sua contribuição. Então, se falta 5 anos, você tem que pagar 10, se falta 2, você vai ter que pagar 4. Ou seja, no final do frigir dos ovos, o que nós vamos ver é que o conjunto dos trabalhadores, a partir de agora, homem 65, mulher 62. Ou seja, quem já estava com os trâmites, por exemplo, para se aposentar, vai ser prejudicado com isso? Bem, os trâmites dependem do trâmite. Uma plano. coisa é se ele já tinha todas as regras garantidas e executadas até agora, até daí na entrada. Isso não vai mudar. Tá. Ou seja, quem já tinha os 35 anos homem, 30 mulher, setor público, outras regras, ou seja, se ele já tinha o direito adquirido, ele vai se aposentar do mesmo jeito pela regra anterior. Quem não tinha, a partir de agora passa a entrar numa regra de transição. Agora, o não tinha pode ser 6 meses, pode ser 3 meses, ou seja, tem uma série de coisas. O que muda fundamentalmente também é que a forma de cálculo muda. E ao mudar a forma de cálculo, ele reduz o valor da aposentadoria. A forma de cálculo agora será 60% para 20 anos, ou seja, se você tiver 20 anos de contribuição, você vai ter 60% do valor da média do benefício, da sua conta. E a partir de 20 anos, para cada ano, 2% a mais nesse salário. É aí que chega nos 40 anos, que a gente tem falado para atingir os 30 anos. Só que esta regra de cálculo, ela vai valer para todo o segmento, inclusive para quem está na regra de transição. Isso menos para os militares? Isso para os militares não. Os militares ainda estão em tramitação na Câmara e também está em tramitação na Câmara a PEC paralela que diz respeito aos servidores estaduais e municipais, que ainda nós não sabemos direito como é que isso vai ficar. O próprio Dória já anunciou hoje que nos próximos dias ele deve estar enviando a reforma da Previdência para o Estado de São Paulo e muito provavelmente deve ficar muito parecido com o que está sendo proposto, que já foi aprovado para o governo federal. Perfeito, Fausto. Obrigada mais uma vez aqui pela sua participação. Até a próxima sexta. Até a próxima.